Você apaga a luz, o quarto fica escuro. Mas a verdadeira escuridão não está no ambiente ao seu redor. Ela está pesando bem aí, no meio do seu peito. É uma neblina densa que esmaga a sua vontade de viver. Tudo parece difícil demais. Tudo parece perder o sentido. As coisas que antes te davam prazer, agora parecem apenas obrigações exaustivas. Você olha para o futuro e só enxerga um teto de concreto cinza. E a pior parte dessa escuridão não é a tristeza, é a apatia. É a sensação de estar preso no fundo de um poço sem paredes, onde você grita e ninguém escuta. E aí você entra na internet buscando ajuda. E os gurus apontam o dedo na sua cara. Dizem que você precisa de mindset. Dizem que você só precisa pensar positivo, acordar às 5 da manhã e tomar um banho gelado. Dizem que a culpa é da sua falta de força de vontade. Isso é uma mentira criminosa. A dura verdade que você precisa ouvir hoje não tem nada a ver com frases de efeito. Tem a ver com a sua biologia. Você não tem um defeito de caráter. Você não é uma pessoa fraca. A sua mente está apenas presa numa armadilha neurológica. Para sair dessa escuridão, você precisa entender como seus olhos funcionam no escuro. Vamos olhar para a ciência bruta. O renomado neurobiólogo Robert Sapolsky, da Universidade de Stanford, passou a vida estudando o estresse. Ele descobriu algo assustador sobre o cérebro humano moderno. Nós fomos programados para lidar com crises de 3 minutos. Um leão aparece, você corre, você sobrevive, o estresse acaba. Mas no mundo atual, o leão nunca vai embora. O leão é a fatura do cartão de crédito, é o medo de ser demitido, é a comparação constante com a vida perfeita dos outros na tela do celular. O seu cérebro primitivo não sabe a diferença entre um predador na selva e uma crise financeira crônica. Ele entende que você está sob ataque 24 horas por dia. O que o seu corpo faz para te proteger? Ele inunda a sua corrente sanguínea com cortisol, o hormônio do estresse. Quando esse cortisol fica alto por semanas ou meses, ele age como um ácido. Ele literalmente corrói a sua capacidade de sentir alegria. A ciência chama isso de anedônia. O sistema de recompensa do seu cérebro, focado na dopamina, simplesmente entra em colapso e desliga os disjuntores. A escuridão que você sente não é frescura, é um apagão químico. E sabe o que acontece quando as luzes se apagam lá dentro? Outro sistema assume o controle do seu cérebro. A neurociência batizou isso de rede de modo padrão. Imagine isso como um piloto automático tóxico. Quando você não está focado em nada, apenas deitado no escuso, essa rede entra em ação. Ela vasculha o seu passado em busca de cada erro vergonhoso que você já cometeu. Ela projeta o seu futuro, criando os piores cenários de fracasso possíveis. A sua própria mente se transforma num tribunal onde você é o réu, o juiz e o carrasco. Isso cria um ciclo de dor tão insuportável que o seu cérebro busca um esconderijo. E qual é a lanterna falsa que a sociedade moderna te oferece? O seu smartphone. Você tenta iluminar essa escuridão rolando feeds infinitos de vídeos curtos. Você busca distrações rápidas, comida cheia de açúcar, consumo desenfreado. A doutora Anna Lembke, especialista em vícios, explica isso com precisão brilhante. Toda vez que você foge da escuridão usando dopamina barata de rede social, você exige um empréstimo do seu cérebro. O alívio dura exatamente 15 segundos, mas a conta chega no minuto seguinte. O seu nível de dopamina não volta ao normal. Ele cai abaixo da linha de base original. Você tenta sair do poço cavando para baixo, e a escuridão fica cada vez mais fria, mais profunda e mais paralisante. Pausa. Olhe para sua tela. Repara nisso. Você está aqui, absorvendo um conteúdo longo, complexo e científico. A grande maioria das pessoas que começou a ver este vídeo já foi embora. Eles não suportaram olhar para a própria ferida por mais de 30 segundos. Fugiram para o próximo vídeo de humor fácil. Mas você ficou. A sua mente suportou a pressão dessa verdade. Isso significa que a sua neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de se curar, está viva e operante. Você está buscando a saída real, e não um atalho de ilusão. Então faça um movimento físico agora mesmo, que prova que você está no controle. Se inscreve neste canal. Deixa o seu like. Quando você faz isso,
Você não está só me ajudando. Você está hackeando o algoritmo. Você está dizendo para a inteligência artificial: chega de lixo tóxico. Me entregue ferramentas para fortalecer a minha mente. É o seu primeiro passo fora da neblina. Inscreva-se. E vamos voltar para o resgate. Aqui está a virada que dói ouvir. A dura verdade que separa quem sobrevive da escuridão de quem é engolido por ela. Você está sentado no escuro, esperando a motivação chegar para acender a luz. Você pensa: quando eu me sentir melhor, eu vou voltar a treinar. Quando a energia voltar, eu vou arrumar essa bagunça e focar nos meus projetos. Quando eu tiver vontade, eu começo. Essa é a maior mentira que o seu cérebro já te contou. A motivação nunca vai te visitar enquanto você estiver no escuro. Ela não é uma força mágica que desce do céu. A biologia funciona exatamente ao contrário do que te ensinaram. A ação vem primeiro, o sentimento vem depois. Se você esperar a vontade mágica aparecer para dar o primeiro passo, você vai morrer esperando nesse sofá. Você precisa entender o conceito de ativação comportamental. É o protocolo mais agressivo da psicologia para tratar quadros profundos de apatia e depressão. O segredo não é forçar o pensamento positivo. Tentar sorrir quando você quer gritar só cria um atrito interno que drena a sua energia. O segredo é a ação apática. É agir mesmo se sentindo miserável. É ignorar completamente o que você está sentindo no momento e focar na mecânica do movimento. Como você aplica essa cura bruta na sua vida hoje? Você abandona os planos perfeitos. O seu cérebro está sem energia. Ele não suporta metas gigantescas. A ideia de mudar de vida a partir de segunda-feira aterroriza o seu sistema nervoso e te paralisa. A saída da escuridão não é um salto, é um rastejo. Você vai focar exclusivamente na menor ação física possível, e você vai executar essa ação sem esperar nenhuma alegria em troca. Você não tem energia para treinar pesado hoje? Coloque o tênis e caminhe até a esquina. Só isso. Volte para casa. A missão foi um sucesso absoluto. A pia está lotada e a visão dela te dá ansiedade? Lave um único copo. Deixe o resto sujo. Essa microação parece ridícula para o seu ego, mas para o seu cérebro reptiliano, ela é um terremoto. No momento exato em que a sua mão lava aquele único copo, a mágica física acontece. Você interrompe o piloto automático da sua rede de modo padrão. A sua mente é puxada violentamente do passado e do futuro, e ancorada na água fria batendo na sua mão agora. O seu cérebro registra que uma tarefa foi concluída. Ele atesta: nós ainda temos controle sobre o ambiente físico, e uma gota minúscula de dopamina genuína é liberada no seu córtex pré-frontal. Não é uma enxurrada, mas é o suficiente para riscar um fósforo no escuro. É a faísca. Você gerou tração. Na física, a inércia diz que um corpo parado tende a ficar parado, mas um corpo em movimento tende a continuar em movimento. A força esmagadora da gravidade mental atua apenas no momento do arranque. Os primeiros 5 minutos de qualquer tarefa são uma guerra sangrenta contra a própria mente. Mas se você suportar os 5 primeiros minutos de ação mecânica, cega e robótica, a gravidade cede. O atrito diminui. O nevoeiro mental começa a afinar e se dissipar. A dura verdade é que ninguém virá te salvar. Nenhum herói vai arrombar a porta do seu quarto e te puxar pelo braço. Nenhum vídeo da internet vai resolver a sua vida se você apenas assistir e continuar deitado. Você precisa ser o seu próprio time de resgate. A escuridão vai tentar te convencer de que não vale a pena tentar. Ela vai usar o peso do seu próprio corpo contra você. Mas agora, você sabe o mapa e as regras do jogo. O interruptor da luz não responde aos seus pensamentos, ele só responde às suas mãos. Então levante e execute o menor movimento possível no mundo físico agora. Arrume a cama, lave o copo, leia uma página, tijolo por tijolo, ação seca por ação seca. Você vence o escuro riscando um fósforo por vez, até que você finalmente perceba que você ligou o sol.